Toda vez que eu falo sobre uma lente, eu falo quantos elementos essa lente tem, quantos grupos essa lente tem. E esses dias me perguntaram, mas que diabo isso quer dizer? O que isso importa para a lente? Então eu decidi fazer um vídeo hoje não sobre uma lente específica, mas sim sobre construção ótica. E explicar um pouquinho para vocês da importância dos grupos e dos elementos, tá bom? Para entender isso, a gente vai ter que voltar lá nos primórdios. As lentes, elas surgiram inicialmente como lentes simples. Hoje em dia, essas lentes simples é o que a gente conhece por elementos, tá? E elas surgiram para astronomia e foram criadas por matemáticos como o Seidel e o Gauss. O Seidel, para vocês terem uma ideia, ele foi o cara que classificou as aberrações ópticas. Tanto é que elas também são conhecidas hoje em dia como aberrações de Seidel. Mas isso não quer dizer que o Gauss teve menos importância. As bases matemáticas da ótica feitas por Gauss são as bases até hoje para as lentes atuais, lentes como essa, que são extremamente atuais. O Gauss, ele desenvolveu os cálculos dele fazendo a junção dos elementos das lentes simples. E o principal cálculo dele, que foi chamado de cálculo de Gauss, juntava um menisco positivo com um menisco negativo. O que é um menisco? Ele é um dos tipos de lente simples. Os tipos são bicôncava, que pode ser simétrica e assimétrica, plano-côncava, menisco positivo, menisco negativo, plano convexa e biconvexa, que também pode ser simétrica ou assimétrica, tá? Então, o Gauss, ele juntou o menisco positivo com o menisco negativo e ele conseguiu uma redução absurda das aberrações, mas tudo isso ainda para telescópios, tá? Para astronomia. Mas paralelo a esse movimento de astronomia, rolava já na França o movimento do daguerreótipo. O daguerreótipo, para quem não sabe, foi uma espécie de primeiro modelo de câmera fotográfica criado por Daguerre. E o Daguerre, ele precisava de lentes mais complexas para captar a imagem no daguerreótipo com um pouco mais de qualidade, com menos aberrações. Então, para isso, ele chamou um outro francês amigo dele chamado Chevalier, que começou a fazer a junção também de lentes simples e a gente começa a ter lentes mais compostas. O Chevalier, inicialmente, ele juntou uma plano-côncava com uma plano-convexa. E ele conseguiu uma certa redução aí das aberrações, que ainda não eram suficientes. Foi só com a chegada de mais um astrônomo dentro todo esse esquema matemático que a gente teve uma mudança bem mais significativa. Foi o Alvan Clark, tá? O Alvan Clark, ele usou a base do cálculo de Gauss, porém ele fez uma segunda faceta do cálculo de Gauss em oposição à primeira. Então, dessa forma, a gente começou a ter aí o surgimento dos elementos divididos em grupo. Porque se você reparar no esquema, você tem dois elementos divididos em um grupo por um lado, e em oposição a eles, mais dois elementos divididos em outro grupo, tá? E com esse tipo de construção, juntando elementos em grupos, a gente teve uma redução muito drástica das aberrações de Seidel. Então é para isso que servem os elementos e grupos. Eles se juntam como uma espécie de Lego para redução das aberrações ópticas. Esse cálculo de duplo Gauss, ele foi importantíssimo porque ele se tornou a base das lentes modernas. Ainda não são lentes modernas, porém toda a base começa aí, com esse cálculo de duplo Gauss, que também ficou conhecido como Clark-Gauss por causa do Alvan Clark, que desenvolveu esse cálculo. E esse desenvolvimento óptico, ele continua até os dias de hoje. Como vocês sabem, a tecnologia não para, isso é uma constante evolução. Então, nesse vídeo eu vou ficar com essa parte dos primórdios da ótica, tá? E no próximo eu vou falar um pouco mais sobre o surgimento das lentes modernas. Então, não perde o próximo vídeo, tá bom? Valeu!